Senhor nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos mais uma vez em Seu nome. Em Seu nome também, Mestre Jesus, queremos agradecer a vós, agradecer por podermos mais uma vez estar juntos pela graça da vida que nos concedestes. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, amigos, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, Pai, agora e sempre. E muito boa noite a todos. Estamos sexta-feira, nesta sexta-feira, dia 11/11 de 2022, todos números repetidos, 1, 2. Então, dando boa noite para todos vocês, esperamos que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo com muita saúde, todos vocês. Que a semana de trabalho, para quem encerrou, tenha sido muito boa, que possamos agora descansar um pouquinho, né? Para muitos será um feriadão, porque a fonte facultativa na segunda, então muitos trabalham, outros não. Mas de qualquer forma, descansar um pouquinho sempre é bom. Então, deixo a vocês aqui no meu nome da série aquele abraço muito grande, desejando uma bela noite para começarmos bem nosso final de semana. E hoje, meus queridos amigos, nós vamos ver no Evangelho a parte que diz o seguinte. Então estamos no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e nós estamos vendo então, agora, veremos hoje o maior mandamento. Esse texto, é um texto pequenininho, mas de extrema importância, de extrema validade para todos nós. Estamos nos itens 4 e 5 do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Nós vamos ver então nesse capítulo do Evangelho aquela velha situação onde vão lá tentar pegar, digamos assim, a Jesus, nas suas famosas pegadinhas que o pessoal daquela época tanto queria, a fim de o desautorizar, a fim de submetê-lo ao ridículo, mas não conseguiram. Então esta foi uma das grandes oportunidades que eles tiveram, mas como sempre, mestre, sabendo o que se passa naquelas cabeças famosas da época, sabia sair-se muito bem, e saiu-se muito bem em todas as outras ocasiões, como nós vamos ver aqui. E esse ensinamento dele ficou para nós desde lá, aqueles longínquos tempos. E nós vamos ver que praticamente já chegando quase no finalzinho do livro, da Joana de Ângeles, Psicologia da Gratidão, gratidão como caminho para a individuação. Na primeira parte, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, vamos então, nesse início de encontro nosso aqui, falar um pouquinho de vocês que já mandam aqui boa noite, olha aqui, boa noite do Rômulo de Magalhães, boa noite da Bárbara Santana Neri. Também nós temos aqui Vilma Ana Esquiavo, Cecília Tiliac, Pedro Freitas conosco, Fabiana Maria Urbano, Pique Graciano também. Então vamos dando aqui boa noite para todos vocês que também já foram deixando aqui os likes. Alzira Crepaldi, Regiane Rodrigues, Pique Graciano, Rômulo de Magalhães, Bárbara Santana Neri, Pedro Freitas, Fabiana Maria Urbano. Então, para todos vocês que já estão conosco, vocês que estão chegando também, nosso boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E vamos ver o Evangelho que hoje nos fala sobre o maior mandamento. Está aqui, olha aqui, o Evangelho para nós. São Mateus, e o Evangelho nos diz o seguinte, no seu capítulo 22. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu:
Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo. Segundo que é semelhante a este. Amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Evangelho de São Mateus. E o Evangelho nos faz um breve comentário sobre esse texto, que já diz tudo, né, por si só. Eles dizem então para todos nós: caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Orgulho e egoísmo, tal da perdição. Esse princípio está formulado em termos precisos nessas palavras. Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta. E eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo que se faz contra o próximo, se faz contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Ponto. Evangelho de hoje, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o maior mandamento. Pois é, meu amigo, minha amiga, meus amigos, meus irmãos, passagem conhecidíssima do Evangelho, mas que sempre é muito importante nós retomarmos, falarmos algo, relembrarmos, porque o nosso dia a dia, vamos assim dizer, conspira muito contra aquilo que nós sabemos. E mais ainda, contra aquilo que muitas vezes nós acabamos esquecendo. Seja por esquecimento, seja por conveniência. Então, quando os fariseus perguntaram ao mestre qual era o maior mandamento da lei, entre aqueles 10 mandamentos, né? Obviamente que ele saiu-se divinamente bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o vosso coração, vossa alma, vosso espírito. Deus que é soberano, criador de tudo aquilo que nós temos, que nós vimos, que nós vemos, todos os lugares por onde andamos, esse corpo que traz aqui, embutido o nosso espírito, que anima a matéria, que forma nosso corpo. Todos os lugares por onde andaremos, todos os sons que ouvimos, tudo aquilo que vemos, os aromas que sentimos, tudo em nossa vida é obra e criação de nosso Pai. E nós o sentimos assim, encarnados que estamos, como também sentem nossos irmãos espirituais. Porque o mundo físico, sim, é o mesmo. Mas nós não distinguimos, nós encarnados aqui, o mundo espiritual. Por isso mesmo temos tantas dúvidas, muitas vezes questionamos nossa própria fé, que não é assim aquela fé tão sustentada a partir do momento que nós a questionamos, ou questionamos aqueles que são o objeto de nossa fé, porque a nossa própria humanidade acaba falando mais alto e as nossas necessidades ainda primitivas nos levam a que nós nos percamos tantas vezes naquilo que fazemos, naquilo que falamos e mesmo naquilo que pensamos. E Deus é soberano, soberanamente justo, soberanamente sábio. Nós bem o sabemos, embora tantas vezes tenhamos reclamado contra Ele, contra aquilo que, entre aspas, para nós, nossa visão é uma injustiça contra nós, né? Coisas que nos acontecem, coisas que acontecem aos nossos familiares, coisas que acontecem aos nossos amigos, ou coisas que acontecem no mundo como um todo. Tanta injustiça para todo lado, que nós bem sabemos disso. Injustiça ao nosso lado, né? Na nossa cidade, nosso estado, nosso país, nossa família, nosso trabalho, onde quer que formos, vamos encontrar injustiças? Vamos. Injustiças dentro da nossa visão.
Porque na visão do Pai, que é soberanamente sábio e justo, tudo está no seu devido lugar, no seu devido momento, com aqueles que precisam aprender com tudo o que lhes acontece. E que acontece com quem? Conosco. Nosso Pai, soberanamente sábio, soberanamente justo, sabe muito bem aquilo que se passa em nosso coração. Nossos pensamentos, nossos mais íntimos pensamentos, nossos pensamentos mais ofensivos, nossos pensamentos mais amorosos, enfim, tudo. Por quê? Porque Ele é nosso Criador, Ele está dentro de nossa própria consciência. E nós não conseguimos enganá-lo. Podemos querer, não adianta. Podemos enganar aqueles que estão conosco? Podemos. A sabedoria e justiça, principalmente do Pai? Não. Então, esta, aliás, como a gente diz, é uma situação que nós precisamos estar bem conscientes dentro daquilo tudo que nós fazemos e dentro daquilo tudo que nós achamos e julgamos pela nossa própria materialidade ainda, como injustos para nós, como injustos para os outros. Porque tanta injustiça nesse mundo. Por que tanta injustiça? Porque nós fabricamos esse caminho em que ora nós estamos. Todos nós, individualmente. Nós somos hoje resultado de ações anteriores. Somos todos. Quantos e quantos que nos perturbam, que nos atrapalham, que querem fazer isso, fazer aquilo, mas quantos e quantos que nos auxiliam. Estamos sempre entre esses caminhos que parece que nos levam para o mal, caminhos que para o bem tantas vezes são difíceis de conseguirmos. Porque nós devemos muito, essa que é a grande realidade. Todos nós, não adianta querermos nos iludir dizendo que eu não devo nada, eu faço tudo justo. Eu rezo, eu faço isso, eu louvo a Deus e não sei o quê. Mas tantas vezes nega ali uma pequena esmolinha que seja para quem pede uma moedinha. E aí nós vamos para o segundo mandamento, ama até o próximo como a si mesmo. E como amar ao próximo se não amamos a Deus? Como amar a Deus se não amamos ao próximo? Somos todas criaturas de Deus, então feitas sob sua égide, sobre a sua vontade soberana de trazer ao mundo seres que têm toda a condição de se desenvolver, mas que seres que com as escolhas que acabam fazendo, acabam se comprometendo muito, como são nossos casos. Então nós temos, na nossa visão, seja de onde for, que momento for, em qual parte da história que a gente queira se situar, nessa que nós estamos cercados sim por irmãos espirituais, por irmãos aqui no plano material. Muitos querem nos ajudar, outros não. Muitos no plano espiritual querem sim nos ajudar, outros não. Mas somos todos frutos dos caminhos que nós mesmos escolhemos. E para que nossos caminhos possam ser cada vez melhores daqui para frente, precisamos tomar melhores decisões, melhores atitudes, temos melhores pensamentos, temos melhores palavras, e temos aquilo que é tão difícil, nos parece, termos indulgência, não cobrarmos tantos dos outros, porque nós somos todos devedores, e grandes devedores ainda. Podemos passar por essa encarnação, muitas vezes, não tão complicada, mas é aquilo que nós precisamos passar até talvez. Por quê? Porque nós estamos nessa encarnação com o objetivo de sermos mais solidários, sermos mais justos. É um trabalho de cada um de nós. Então, quando olhamos ao próximo, e quantas vezes olhamos sim com aquele olhar crítico, mais do que com aquele olhar crítico, nossos pensamentos críticos. Porque podemos expressar nossos sentimentos pela nossa expressão, pela maneira de olhar, pela maneira de como o rosto até se comporta, da maneira como o próprio corpo se comporta naquilo que se chama de expressão corporal, quando estamos próximos aos outros. E nem sempre vamos encontrar situações que são favoráveis ou agradáveis a nós. Grande parte das vezes, muito pelo contrário. Tudo isso é um grande treinamento ainda, quando já deveríamos estar na fase de aplicação, na fase de progresso, mas ainda caminhamos muito devagar. Essa é a grande realidade para todos nós. E por quê? E como exemplificar que caminhamos muito devagar, rumo à iluminação, como se diz? Basta olhar o que acontece ao redor de nós, de cada um de nós. Situação da humanidade.
Aqueles que tantas vezes podem fazer tanto e acabam fazendo nada ou até atrapalhando, prejudicando. Aqueles que gostariam de auxiliar, tantas vezes impedidos. Nós que gostaríamos de auxiliar, mas muitas vezes somos impedidos por nosso próprio ego, né? Que a Joana de Ângeles tanto fala. Então são atitudes que nós precisamos ter em mente quando criticamos, quando falamos mal. Não há, como se diz, né? Aquele que é absolutamente inocente nessa existência, nem aquele que é absolutamente criminoso. Temos coisas boas, temos coisas ruins, temos, e a nossa luta é para tirarmos essas coisas ruins. E por isso que Joana vem falando para nós também desse ano, tá? Desse tempo todo sobre gratidão. Estamos chegando ao final do livro sobre gratidão, a psicologia da gratidão, e vemos aí como é fundamental e importantíssimo aquilo que nós pensamos, a maneira como nós agimos, porque nós agimos segundo nossos pensamentos. Não é porque a matéria não pensa, nosso corpo não pensa, minha mão não pensa, né? Quem pensa é o Espírito. Ele pensa segundo as suas próprias características, sua maneira de ser, seu caráter, personalidade, que se reflete no nosso comportamento e nossa maneira de ser. Então, queremos melhorar? Depende de cada um de nós, só isso. Queremos amar ao próximo? Depende de cada um de nós. Queremos sim estar sempre amando a Deus? Depende de cada um de nós. O que nós fazemos, como nós encaramos, como reagimos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Não fazer ao próximo aquilo que não quereis que vos façam. Fazer o bem sem olhar a quem. É a tarefa nossa. E cumprindo, nos dedicando e nos esforçando, estaremos sim amando a Deus, porque estaremos valorizando aqueles que estão conosco. Aí sim, verdadeiramente estaremos amando a nosso Pai segundo o seu próprio desejo. E Ele nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada, né? Nessa maneira que nós encontramos de viver, de encarar as coisas, aquilo que nós valorizamos no nosso dia a dia. Pensemos e tenhamos boas resoluções. É isso, amigos. Por isso, olha aqui, vamos agradecendo também nossos amigos aqui. Olha a Regina Medeiros, que dá o boa noite. Olá, né? Boa noite, paz no coração. Olga Fagundes, boa noite. Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Alzira Crepaldi. Então, vocês, queridos amigos, que já estão sim aqui conosco, né? Em nosso encontro de hoje. Vamos agradecendo também o like, né? Da Regina Medeiros, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Está aqui conosco, João Avelino, Maria Capellini, Grande Abraço Maria, Carlene Carvalho, bem-vinda, Ana Maria Nóbrega, Paulina Pereira Dourado, Laê Loureiro Neto, Irene Batista, Antônio Fonseca. Um abraço, Antônio Fonseca. Um abraço, Deus abençoe você, a Áurea, a família toda. Viu? Também aqui, Vilma Veiga conosco, Erenice Tessaro, Leone Pereira, Raul de Magalhães, enfim, vocês que estão sempre aqui conosco, os mais habituês, aqueles que vêm daquela espiadinha. E deixa também aqui o seu like. A gente agradece, deseja boa noite, tudo de bom, tudo do melhor, não é? Assim, vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala, porque ela está falando de gratidão, do livro Psicologia da Gratidão, e nós vamos indo para os finalmente desse belo livro, importante livro, onde tantos e tantos ensinamentos nós tiramos, não é? E hoje é gratidão como caminho para a individuação, para nos sentirmos sim, bem colocados nesse mundo em que nós estamos, segundo os próprios preceitos e recomendações, né, do cristianismo, do evangelho como um todo, e das boas resoluções que valem não só para os cristãos, mas para toda a humanidade. Vamos ver o que ela nos diz, então, hoje, nessa primeira parte. Toda a existência humana é uma jornada formosa que capacita o indivíduo para a conquista dos elevados objetivos psicológicos a que se propõe. Toda existência humana é uma jornada formosa. Uma vida sem significado psicológico é uma existência destituída de sentido e de busca. Reduz-se ao amontoado de fenômenos fisiológicos, em que os automatismos funcionam com mais vigor do que os sentimentos e as expressões da razão, do discernimento, que, embora ainda adormecidos, surgem e desaparecem, não logrando ser aplicados pelo self,
por nós mesmos. E o que ela diz aqui é realmente muito apropriado. Uma vida sem significado psicológico, mental, direcionado, é uma existência destituída de sentido e de busca. Reduz-se a um amontoado de fenômenos fisiológicos em que os automatismos funcionam com mais vigor que os sentimentos de expressão da razão, do discernimento. Amontoado de fenômenos fisiológicos. É nossa mente que nos direciona, nossa mente que nos faz ter resoluções, claro, ditadas por nossos espíritos, segundo o seu próprio grau de adiantamento, de evolução. Tomamos as boas e melhores resoluções, por quê? Porque pensamos, porque analisamos, segundo o cérebro, a mente de cada um. Se não tivéssemos esse discernimento de analisar, como diz aqui, seríamos um amontoado de fenômenos fisiológicos. Ou todos os outros animais assim o são. Vêm, nascem, fazem aquilo, não saem daquilo, morrem, vêm, depois encarnam. Mas embora que seja cada um deles um processo na sua evolução espiritual. Mas como eles não têm esse pensamento nosso, que é tão construtivo e ao mesmo tempo tão destrutivo, infelizmente, eles não passam, sim, de um amontoado, na sua essência, maior parte do tempo, de um amontoado fisiológico. É a matéria ali, funcionando ordenadamente. Claro, ali também coordenada por espírito, mas sem discernimento, sem pensamento lógico, que todos nós temos. E que tantas vezes é causa primária de nosso grande sucesso e de nossas quedas irreparáveis. Decisões nossas. A predominância do ego é caracterizada pelos interesses mesquinhos, no estágio de consciência de sono, sem imediatos vislumbres da realidade. Quem se deixa levar tanto pelo seu ego, porque eu sou o centro do universo, acaba invariavelmente se perdendo. E muitas vezes, não se perdendo apenas nas atitudes, mas se perdendo muitas vezes em uma solidão muito grande. Não havendo ideais relevantes, o sentido existencial é tímido, contentando-se com as satisfações orgânicas e os prazeres dos instintos, encarcerados nas sensações. Faltando a capacidade da estesia e da estética, da emotividade superior, a sombra mantém-se vigilante e ativa, elegendo apenas aquilo que lhe basta, fazendo o ser humano transitar entre as alegrias sensoriais e os desencantos físicos. Enquanto, porém, consegue manter os gozos, tudo segue bem e lhe é suficiente até o instante em que outros fenômenos inevitáveis, aqueles que atingem o corpo no processo degenerativo, tais como as enfermidades, transtornos emocionais, as dificuldades sociais e a perda daquilo em que se compraz, transformam a caminhada terrestre num martírio. Num verdadeiro sofrimento em que a revolta e a queixa se instalam perversamente. Então, aqueles que não têm grandes ideais de elevação espiritual e que se mantêm presos na materialidade, nos gozos do momento, questão física, e só valoriza aquilo que tem, chega um ponto que nem tudo dá bem, nem tudo dá certo, o próprio corpo vai se degenerando. E para aquele que só valoriza isso, qual é o seu pensamento? Imaginem, tantas vezes, a dificuldade mental, psicológica que se encontra ao se ver nessa situação. A lei do progresso já referida encarrega-se de impulsionar o espírito, mesmo quando negligente e irresponsável, a outras experiências que o despertem para o vir a ser. O sofrimento de qualquer matiz é normalmente um instrumento de que a vida se utiliza para demonstrar ao inadvertido que a existência física não é uma viagem ao agradável exclusivamente, ao desfrutar dos contentamentos imediatos, sem nenhum respeito pelo esforço pessoal, pelas lutas e mesmo pelas reflexões afligentes que alteram a percepção da realidade. Na claridade dos dias de júbilo, o discernimento ainda embrionário não consegue romper as algemas do primarismo
para entender a necessidade do crescimento ético e da real conquista da saúde. Então, aquele que vive somente pela materialidade pelo ter, pelo ser, se perde nessas próprias situações à medida que tudo parece que vai desmoronando. E a própria idade, o envelhecimento, vai causando certos desmoronamentos na vida de todos nós, não tenhamos a mínima dúvida. Mas saibamos que isso faz parte da nossa realidade, da realidade de todos os seres vivos, porque a matéria vai se degradando e nosso corpo é matéria. A percepção é o espírito e esse se mantém, né? Esse trânsito do adormecimento para o despertar sempre se apresenta quando se é obrigado a caminhar pela noite escura da alma, conforme acentuava São João da Cruz, que a viveu demoradamente até conseguir a crucificação do ego e das suas paixões, morrendo em holocausto pessoal, para ressuscitar em madrugada de bênçãos e de conhecimentos da verdade, perfeitamente lúcido e perfeitamente feliz. O mais difícil para nós que estamos aqui na materialidade, para todos nós, é aceitar essa passagem do tempo. É aceitar que tudo quanto se fez, se desdobrou, se tantas vezes perdeu-se tanto tempo, é tão efêmero que escapa por entre nossas mãos. Escapa. Nosso corpo vai se deteriorando, a nossa mente vai sofrendo, né, vazios, os nossos sentidos vão se prejudicando e não conseguimos ter mais aquele vigor, né, aquele vício, como se diz, de época da juventude, de época mesmo do estágio adulto, onde nós tanto fizemos e tanto almejamos. E é a vida nossa que é assim. Então é preciso se desligar um pouco tanto dessa materialidade para que consigamos viver um pouco mais da nossa espiritualidade, porque é o espírito que permanece. Embora acreditamos firmemente nisso, mas sabemos, por outro lado, dentro da nossa própria realidade, né, que isso tudo é como se fosse algo abstrato, porque nós não temos a visão, nós não temos nesse mundo essa percepção, que teremos apenas no plano espiritual. Então, as oportunidades que precisamos entender está aí, está ao nosso redor, né, de progresso, de melhora, enfrentarmos a realidade como ela o é, não com fantasias, não ficando, né, divagando, deixando que o nosso ego fale mais alto e que com o passar do tempo só vai nos prejudicando cada vez mais, dando-nos sensações de desilusão, de amargor e que vai dificultar muito os nossos dias. E pior, o dia dos outros também onde estamos, né? Essa é uma grande realidade. Então, amigos, consciência de que aqui estamos para o nosso aprendizado, e isso é fundamental, isso tudo é muito importante. E por isso, vamos agradecendo Joana de Ângeles, que vem e nos fala dessa maneira bem clara sobre todos nós. E vamos cumprimentar então agora os aniversariantes de hoje, de amanhã, de domingo. Olha aqui, aniversariantes de hoje: Carlos Cavalo, Marcos Alencar, Lívio Vasconcelos, Rony Liracunha, que está sempre aqui conosco. Nosso amigo Rony Liracunha, um grande abraço. Adélia Ruela, também conhecida nossa, esposa do nosso prezado Antônio Carlos Ruela, né, que trabalhamos tanto tempo, uma simpatia, um grande abraço. Também hoje é aniversário da Fernanda Leite, minha prima, a filha da Silvana. Então, um grande abraço para a Fernanda, que Deus abençoe também todos os aniversariantes do dia, da mesma forma, né, filha da Silvana, do Alceu. Amanhã, Regiane Rodrigues, Jussara Martins, Eliane Beatriz Arnoldo, Bruno Peixoto, Pedro Aquiles, Daniel. Aqui é o Dinho, né? E domingo, dia 13, domingo, Célia das Graças e Célia Mendes. Célia Mendes, né? A mãe da Tati. Então, um grande abraço para você também, Célia. Que Deus abençoe imensamente. Abençoando todos esses aniversariantes, desses todos os dias, aniversariantes familiares, seus, amigos seus, todos nós. Fala. Fernanda. É amanhã, né? Amanhã, ó. É amanhã. É que a minha sobrinha Fernanda, ela não tem o perfil, isso aqui a gente puxa do Facebook. A Célia lembra muito bem, com muita propriedade, que amanhã é aniversário da Fernanda. Aliás, hoje, né? Hoje, dia 11, que é amanhã. Amanhã já vai estar em idade nova, já que hoje está na idade nova.
Fernanda Antonella, filha da Tercília, mandar um beijaço para ela, o nosso abraço, a Célia Amanda também, que Deus abençoe, continue firme e forte aí, abraçando também o seu José Antônio, a Lívia, né, a família toda de vocês três, que Deus abençoe imensamente, nosso carinho, nosso coração, nosso abraço, né, coração a coração, abraçando seu coração aí, Fernanda, tudo de bom, tudo do melhor. E para todos vocês aniversariantes também, as mesmas palavras de carinho de todos nós, coração a coração. Assim, amigos, vamos chegando, né, ao encerramento do nosso encontro de hoje e vamos aqui também, mais alguns de vocês que já deixaram aqui seu boa noite, como a Cacilda Cassiano, nossa querida Cacilda também, Fernando Palucci, Maria de Nazaré abençoe a todos, com certeza a todos nós, muito agradecido pela participação de vocês. Vocês que agora aqui estão e vocês também, que depois, né, entra, dá uma olhadinha aqui ou dá uma olhadinha lá no Facebook, a gente agradece e é sempre uma união muito grande de boas vibrações, o que é ideal. Abraço aqui então também para a Leni Souza, Fernando Palucci, Maria Alice dos Santos, que deixaram o seu like. Vamos orar? Vamos orar, levar nosso pensamento até nosso Pai, agradecendo por essa oportunidade que nos deu hoje, agora, que estamos aqui, né, já meia hora, um pouquinho mais, de podermos estar juntos. Uma alegria muito grande, passar esses momentos com o Evangelho, passar esses momentos com Joana de Ângeles, com os nossos queridos aniversariantes, com vocês, conosco, todos nós, entre todos nós. E vamos orar por esses irmãos que não estão bem, que precisam, sim, da nossa oração, das nossas vibrações positivas, amorosas, para que se fortaleçam e peçamos juntos ao nosso Pai também essas bênçãos celestiais para eles, porque já o pedir para eles, nosso coração chega até nosso Pai e Ele também nos abençoa, porque toda prece é uma bênção para aquele que faz, uma bênção para aquele que recebe e uma palavra de amor ao nosso Pai, nosso Mestre Jesus, né? Vamos orar então por Alexandre Domenciano do Nascimento, Geraldo Fagundes Sobrinho, José Ramiro Fagundes, Nicole Fernando de Souza, Marli Santiminoso, Lucas Gonçalves, Cleide Cardoso, Manela Maluf Capone, Guilherme Maluf Capone, Fábio Rodrigues Manini, Silas Rodrigues, Luzia Rodrigues Manini, Silvia, Roberto Toledo Manini, Stefania de Miranda Vitorino, José Alexandre Camargo, Daniela Camargo, Irinilda Amorim Cavalcante, Sebastião Dante Cardoso, Stefania e Dr. Caio, Luciana, Adriana, espero que seja tudo bem, né? Com a cirurgia da Stefania. André Carmona Mendes também, vamos orar pela sua recuperação, se conta bem adoentado. Também Antônio Donizete Neves, Edilson Castilho, Donário Castilho da Silva, Natalina Ribeiro da Silva, Zoraides Braga, Eduardo Braga Pavanelli, Matheus da Costa, Simone Andino Santa Rosa, Cília Aparecido Barcelos, Tiago Linhares Azevedo, Emerson Firmino Vioto, Ana Clara Vioto, Marco Antônio Pigato, Carla Souza, Lina Cristina Temesquim, Theo Mantovani de Oliveira Silva, a Rosa Decresce. Também a Aline Priscila de Camargo, Amanda Grazela Cassiano, Cara Facioli, Cláudio Calef Filho, Delcio Belmontes da Silva, Douglas Constâncio, Helena Saldanha, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Geraldo Mantovani, Jaime Facioli, Dionísio Pinheiro de Oliveira, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirella Nicolucci, Maria Capellini, Isoraide Maria da Silva, Rogério Mantovani, Vanini Nicolucci, Cecília Aparecida Tonello, Williana Saldanha, Zuleika Brum, Claudinei Ramos, Helene Peroni, Jair Piricílio, Maria da Graça Barbosa Pires, Orlando Lameu, Sebastião Antônio da Silva, Emerson Adriano Licenco. E a todos que vocês, todos nós, mentalizamos, levamos até nosso Pai, esse é o nosso coração, pedindo auxílio para todos esses. Então vamos orar, e nesse início da melodia, vamos tranquilizar o nosso pensamento e vamos mentalizar coisas boas para a nossa prece final. Vamos lá? Ad te
Amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu espírito. E ama o próximo como a ti mesmo. Nesses dois maiores mandamentos, meus irmãos, ditos por nosso Mestre Jesus, a todos nós, há 2000 anos, está a essência de nosso significado, de nossos dias, de nossas vidas, das vidas que recebemos de nossos pais, das vidas que transferimos aos nossos filhos. Por isso, Pai, seus filhos reunidos vos agradecem, vos louvam pela vida que nos concedestes, esta oportunidade de aqui estarmos sim recebendo todo o seu amor e juntos nesse momento de grande alegria, louvar a vós e pedir a vós por todos esses aniversariantes, pedir a vós por tantos e tantos pais que trazem espíritos ao mundo em seus filhos, para o enfrentamento do dia a dia. Abençoa a todos, amado Pai, abençoa a todos aqueles que estiveram conosco em nossa jornada até esse momento e que voltaram ao plano espiritual. Encaminha-lhes a boa jornada. Encaminha também a boa jornada a todos esses irmãos que estão nos deixando nestes dias, retornando ao plano espiritual, e abençoa, Pai, carinhosamente o coração de todos aqueles que aqui permanecem entristecidos, mas cientes da sua justiça, dos seus propósitos. Por isso, Pai, abençoa todos esses que deixamos aqui seus nomes em nosso coração. Abençoa todos esses que mentalizamos, pois todos, juntamente conosco, desejamos sim prosseguir nossa caminhada, rumando para a nossa evolução espiritual. Por isso, abençoa nossas famílias, onde estamos, porque necessitamos, para sobrepujar todas as dificuldades e evoluirmos juntos. Abençoa esse planeta, que é um campo de luta de todos os seus filhos que aqui estão, encarnados, desencarnados. Tantos fizemos de errado neste mundo e precisamos sim reconstruir, devolver o equilíbrio da natureza, valorizar esta água que bebemos, que é a fonte da vida de todos os seus filhos. Abençoa seus filhos, Pai. Tantos e tantos vitimados pelas injustiças, pelas guerras, a nossa visão, tão injustiçados. Mas sabemos que na visão celestial estão sim cumprindo as missões de cada um, assim como cada um de nós, com todas as nossas dificuldades. Abençoa a todos, fortaleça a todos, Pai, para o cumprimento da missão de cada um. Abençoa a todos esses que estão à procura do trabalho, a vida digna, a todos esses que têm trabalho, que valorizem. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho. Abençoa nossas casas de oração e abençoa a todos os seus filhos jovens aqui na encarnação. Guarda a missão de melhorarem este mundo e trabalharem para que sim sejamos mais próximos uns dos outros, valorizando a nossa irmandade espiritual. Por isso, Pai, levamos até vós esta prece e juntos, o coração dizemos: Pai nosso que estás no céu, na terra e em todos os mundos espirituais, santificado seja o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nosso coração. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas ofensas, mas ensinai-nos antes a merecer o vosso perdão. Afastai do nosso caminho tudo que seja contrário à caridade, e que esse Pai nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula dele vá até os cárceres, onde alguns sofrem pelo erro judiciário. Vá até os hospícios, iluminando cérebros conturbados, aos hospitais, onde muitos choram, sofrem, sem o consolo de uma palavra amiga. Vá aos prostíbulos, Pai, e erga todas aquelas que caíram, vitimadas pela miséria, dando-lhes apoio e fé. E chega até os dirigentes das nações, sim, para que evitem a guerra, cultivem a paz. E tende piedade, Pai, de todos os órfãos, viúvas e todos aqueles que até esse momento não tiveram um pedaço de pão.
e que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós, estejam com todos, que assim seja. E nós, Pai, reunidos humildemente, nos pedimos que vosso amor, vossa paz, vossa luz, vossa misericórdia seja sempre conosco, com seus filhos, encarnados, desencarnados neste mundo, ou em qualquer dos seus mundos, em seu universo. Abençoa nossos lares, e que nosso amor, que recebemos, as suas bênçãos, harmonizem esses lares em que estamos, ou para onde iremos. Para que o amor permaneça, frutifique, e abençoa aqueles que aos nossos lares vêm e trazem seu amor. Abençoa nossos anjos guardiães, abençoa os bons espíritos, abençoa todos aqueles, nossos irmãos, perdidos em sua caminhada, em caminhos não desejáveis. Reconduza, Pai, pela Tua luz ao bom caminho. Fortaleça a todos. E por isso, Pai, nós os agradecemos. Agradecemos ao querido Mestre Jesus, a nossa querida Mãe. Que honra, glória, louvor a vós, agora, para sempre, por toda a eternidade. Por vossa graça, Pai, que assim seja, agora e sempre. Pois é, amigos, mais um encontro chegando a seu final, mais uma alma, vamos dizer, mais tranquila, mais leve, levando nossos pedidos, agradecendo ao nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, sempre conosco. E que eu e Célia, então, queremos desejar a vocês todos uma linda noite, um ótimo descanso, um maravilhoso final de semana, sábado, domingo. E segunda-feira vamos estar de volta também, no mesmo horário, falando um pouquinho mais do Evangelho, como sempre. Joana de Ângeles, trazendo sempre coisas boas para todos nós. E desejando o melhor para todos vocês, né? Que tenham um maravilhoso final de semana e mandando um beijão meu e da série, aquele abraço, coração a coração para todos vocês e acolhendo os seus, obviamente. E desejando, sempre, sempre, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja conosco, claro, e distribuam sempre fartamente essa paz, onde quer que forem, para todos aqueles que encontrarem, iluminando sempre o caminho de cada um de vocês, de cada um de nós, e cada um daqueles com que nós nos encontrarmos. Linda noite para vocês. Até segunda, com a permissão do Papai do Céu, claro, né, com saúde. E tenham todos uma linda noite. Até mais, fiquem todos muito bem.